Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast Evento Legal. Como você já sabe, este podcast tem a missão de trazer à luz, trazer à tona todos os pontos importantes desse setor que movimenta, que faz com que o recurso chegue na ponta da sociedade, de um setor que às vezes não é entendido como um setor também gerador de emprego, gerador de renda, apenas um setor que leva lazer, alegria, entretenimento, que por si só já bastaria. Essas três frentes de atuação que traz saúde para a alma, para a mente, em momentos tão delicados como esse. Passamos recentemente por um momento de pandemia, onde não podíamos conviver de perto um com o outro, e isso trouxe à tona a importância da cultura, da arte, do lazer para toda a sociedade. A partir daí, a gente criou esse podcast para discutir com personalidades, com autoridades, com fazedores, com empresários, com profissionais, e para que a sociedade entenda e também participe. Aliás, se você que está assistindo tem algo a dizer, gostaria de participar do podcast, aqui embaixo desse vídeo tem algum canal com que você possa entrar em contato conosco, seja no cordemato.org.br, seja nos canais das redes sociais. O programa de hoje traz um convidado ilustre e que fala com muita propriedade sob o ponto de vista financeiro e econômico do setor de eventos, do setor de turismo, do setor de cultura em Mato Grosso e no Brasil, tendo em vista sua vasta experiência atuando nesse setor financeiro. Antes de apresentá-lo, preciso relembrar que meu nome é Johnny Everson, para quem não sabe, e eu quero apresentar o meu parceiro de bancada, que está conosco em todas as edições, especialista em compliance para o terceiro setor, advogado, presidente da comissão do terceiro setor da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Mato Grosso e, por coincidência, também tenho a honra de tê-lo como irmão de sangue. Dr. Joey. Eu não entendi a coincidência, mas muito bem, é um prazer sempre poder estar nessa bancada compartilhando de conhecimento. A honra é minha, Johnny, de ser seu irmão, porque eu sou mais novo, então, como eu vim depois... Precisa falar. Então, a honra tem que deixar registrado aqui, embora o físico não demonstre essa realidade, né? Mas, enfim... essa oportunidade de dialogarmos sobre temáticas tão importantes para nós, em especial, o terceiro setor, mas também para a sociedade como um todo, a sociedade organizada, né? E nós sempre falamos sobre capacitação, conhecimento, oportunidades. E hoje a gente vai tocar muito nessa ferida. Exatamente. Né? Oportunidades. Aliás, vai curar essa ferida. Vamos passar um metiolate. Não, metiolate arde. Mais arde, mais sara. Mas é isso, é sempre um prazer dialogar com a sociedade. É uma honra estar aqui. E já dizendo de honra, quero apresentar o nosso convidado de hoje, o ilustre Jair Marques. Seu Jair, me perdoe, eu vou ler aqui porque o currículo é muito grande. Por favor. E jamais eu conseguiria decorar. Jair Marques, ele é o atual presidente do Desenvolve MT, ou da Desenvolve MT, para que o português fique correto. Mas ele tem uma vasta experiência no setor público, já foi secretário, acho que, das maiores pastas no estado de Mato Grosso e já esteve também no Ministério da Agricultura, no MAPA, e ele vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência de vida, um pouco da sua experiência profissional e um pouco da sua vivência e expectativas de futuro. Nós estamos aí no começo de um novo ano, 2023, embora já estamos aí já bem encaminhados, né, no ano, mas quais as expectativas para essa gestão nesse novo ano que se inicia? Seu Jair fica não, seu íntimo, Jair, né? é Jair. Íntimo. Jair. Mamãe nos ensinou que a gente tem que tratar todo mundo com o devido respeito. Mas, Jair, seja bem-vindo. A bancada é nossa. Fique à vontade. Por favor, conte-nos um pouco da sua história. Bom dia, Johnny. A satisfação é muito grande. Eu sou telespectador, né, do programa de vocês. Tem assuntos pertinentes ali que motiva
a gente buscar, garimpar informações, né, até para aplicar no nosso dia a dia. É uma satisfação muito grande. Pode saber que qualquer ação, em qualquer área, por isso que está até lá na Constituição, no artigo 6º, parágrafo 7º, que nós devemos divulgar as informações. Né? A informação, o poder público tem que fazer divulgação. Então, para nós é uma satisfação, porque a sociedade é a grande beneficiada quando a gente leva informações que são de interesses dela. Então, para nós é uma satisfação estar aqui nessa manhã. Eu venho do sistema financeiro. Desculpa. Eu venho do sistema financeiro, eu trabalhei 20 anos de banco e tive um convite na oportunidade, estava fora, em 2003, o Blairo me convidou para vir para o serviço público e a gente foi ser secretário junto de trabalho lá na época Terezinha Maggi. Com a construção da Desenvolve, que foi feita no período, e o grande articulador era o Vettorato, que estava o Cláudio Vettorato assessorando o governador, ele me fez um convite, conhecendo a minha história. Eu era muito amigo do pai do Blairo, o São André. Nós tínhamos uma filial do Banco Safra, em Rondonópolis, convivia. E aí, ele precisando de uma pessoa assim, Dona Terezinha não tinha experiência em serviço público, queria ter alguém junto que conhecesse um pouquinho e pudesse colaborar. E eu apaixonei pelo tal do serviço público, fui conhecer exatamente a área social, né? E aquilo ali motivou-me a ficar dentro do serviço público. Tive a oportunidade de desenvolver algumas atividades paralelas, que a gente desenvolveu a criação de um banco cooperativo, que depois foi comercializado, que é o CCL, era o Banco dos Lojistas aqui, a convite na época do dono meu Deus, eu não sei o nome mais dele, agora eu estou esquecendo, foi embora. Mas eu fui convidado para... Ex-gestor da Pernambucana montou um dos grandes conglomerados aqui em Cuiabá, é de Vitória Espírito Santo. Nós montamos aquela estrutura. Também são oportunidades muito ligadas ao agronegócio, mas com a visão sempre de associativismo. Então, eu tenho uma visão muito interessante nesse sentido, de ir em direção. E a agência, ela estava no processo em 2019 de extinção, decreto já aprovado, 5 empresas do Estado, e, coincidentemente, em janeiro de 2019, eu conversei com o governador, e ele falou assim, vou dar um tempo de 6 meses. Se a agência tiver possibilidade, a gente vai ouvir, aí eles têm que mostrar uma possibilidade de reverter esse processo. Em julho de 2019 mesmo, ele fez o convite, e em 13 de dezembro de 2019, a gente assumiu a agência. E a gente tem uma história ali, uma transformação que o Mauro fez nessa agência, que nós criamos em 3 anos uma outra agência. Nós temos um total hoje de crédito. Em 3 anos, fez equivalente a 61%, tudo tinha feito em 19 anos. Então, a agência fez uma transformação mesmo e chegou lá onde precisa chegar. Então, a oportunidade de estar divulgando isso aqui com vocês. Que legal. Bom, falou já um monte de coisa, mas abriu um monte de janelas. Vamos tentar agora... Bom, isso é estratégia. Bom, Jair, você já começou dizendo que... nos últimos 3 anos, as oportunidades foram infinitas, né? O que em 19 anos não foi feito, em 3 anos se oportunizou. E antes de iniciarmos o nosso podcast, a gente falava sobre essa questão de hoje tem recurso, no passado tinha projetos, aliás, eu acho que no passado não tinha nem projeto e não tinha nem dinheiro. É verdade. Hoje, falávamos da existência de um grande número de recursos nacionais, no Estado, federal, internacional, e faltam bons projetos. Exatamente. Isso ainda é uma situação... O que você sente sobre esse aspecto no mercado hoje? Eu acho que se você for conversar com todo e qualquer consultor, ele vai te falar exatamente isso, né? Nós temos recursos, precisamos de bons projetos. A gente tem que avançar e ultrapassar essa situação. A gente tem visto o governo do Estado muito preocupado com isso. Ministério da Agricultura, a gente implementou escritório de projetos e de processos. Muitas coisas interessantes aconteceram, um investimento altíssimo que foi feito pelo governo. O que nós precisamos fazer aqui? Adequar... Eu falo que tudo começa com um bom diagnóstico. Então, em cima disso, as políticas públicas são implementadas. Nós temos dificuldade porque nós temos diversos organismos, como é a nacional, a gente teve essa experiência, o mercado internacional tem 42 organismos que cuidam do mercado internacional. E quem coordena isso? Nós temos a mesma situação nos estados. Então, às vezes se define uma emenda pela amizade com o prefeito, com a região. Será que é exatamente a necessidade daquele recurso para aquela necessidade? Então, nós precisamos de bons projetos. E essa visão o governo está trazendo. Ele está fazendo um diagnóstico completo. E o governador já aprovou, dentro desses diagnósticos, 10 principais projetos. Vai ser reativado o MT+,
Dentro desse processo aí está se construindo soluções muito interessantes das cadeias de interesse e desenvolvimento. E a agência, como agente financeiro, ela tem que se inserir disso. Nós temos 4 eixos de desenvolvimento previstos na LOA. Nós temos que estar inserido. Turismo é um deles, a gente tem que avançar muito na agricultura familiar. Nós somos importador de mais de 1 bilhão de fruta, 2 bilhões entre verduras e tudo. Então, nós temos a demanda. O que nós precisamos fazer? A oferta, né? Precisamos criar oportunidades. E está aí. A gente é importador de milho verde, lá do milho doce de Goiás. Se você plantar um pé de mandioca aqui, antes de você tirar da terra, já tem a demanda. Então, são coisas básicas e simples que a gente precisa desenvolver. E agora há uma estruturação muito grande. A agricultura familiar nunca recebeu tanto investimento. Nós tivemos mais de 350 milhões no ano passado e tem mais 500 milhões chegando agora do mercado internacional para a gente articular. Nós temos 108 mil famílias da agricultura familiar e nós conseguimos chegar no primeiro período em 27 mil. Então, olha o tamanho da demanda que tem aí e as oportunidades que nós temos. Então, nós temos hoje, nós somos meio... Eu comento que, inclusive, visitando o site de vocês, nós somos meio garimpeiro de oportunidades. A gente corre atrás aonde que dá link. Nós vamos fazer links. Políticas de governos integrada. Ainda é meio dispersa. A falta de projeto é o grande problema. A gente convive, as pessoas chegam para conversar contigo, te apresentar uma ideia. Você tem um projeto? Eu falo que o mínimo é um plano de negócio, é alguma coisa que você tem a perspectiva do que você quer executar. Esse recurso que você quer executar tem demanda no mercado? Tem. E tem os parceiros do Sistema S também para ajudar. A gente tem todas as ferramentas na mão, mas a gente não consegue linkar. Eu acho que a grande diferença que a gente tem que fazer hoje é exatamente fazer esses links. Não precisa recriar mais nada, né? Você tem as universidades com conhecimento ali dentro. A gente pensou em criar uma fábrica de software. Por que não traz Sistema S, os cursos que trabalham com tecnologia? Você vê, a demanda hoje que nós temos no Estado é assustadora. Eu não consigo trazer um gerente de tecnologia para dentro da empresa, com salários bons. A gente teve a experiência de abrir uma seletiva agora de 60 técnicos para desenvolvimento, 48 se cadastraram, 2 vieram trabalhar e o mercado foi lá e pegou os 2. Então, a gente tem demandas. A MTI está sofrendo consequências porque ela não consegue fazer entrega por falta dessa qualificação. É o lado positivo. Sim. A gente tem uma oportunidade enorme para desenvolver. Então, o governo já contratou 50 mil vagas para qualificação com o Senai e a gente espera que essa situação... Acabamos de fechar uma parceria, 350 novos qualificados com o CDL também, para a gente trabalhar a qualificação desse pessoal. Então, começa tudo na qualificação, para a gente poder avançar e apresentar bons projetos. Você tem experiência, estão ouvindo aí o governador, os projetos macros que estão sendo... O investidor está esperando só apresentar, ele está lá com o dinheiro para colocar. Então, é uma oportunidade ímpar. Eu falo que nós vamos viver, não sei se vocês viveram aqui, mas eu cheguei aqui, uma nova fase da década de 70. É um alvoroço novamente, né? Um boom novamente, crescimento. Então, o que está se propondo aí, você está olhando aqui para o turismo, o vice-governador, Otaviano Pivetta, visitou Nobres, o Lago do Manso e Chapada. É um planejamento integrado de tudo aquilo. Eu fui conhecer o projeto de Bom Jardim, é como se você estivesse na Serra Gaúcha. O que está se fazendo ali, o que vai se fazer, é uma coisa para migração, meio turismo, dar condição para a gente trabalhar isso aí. Então, o Estado tem oportunidades ímpares. E nós estamos querendo nos inserir nesse processo, formando parcerias aí com o BNDES para a gente trazer recursos. Nós vamos trabalhar na construção de 112 planos dos municípios, planejamentos dos municípios pequenos abaixo de 20 mil habitantes. A gente já quer ter o diagnóstico disso para poder levar soluções para cada situação dessas aí. Então, a Agência Fomento ela tem uma tarefa muito grande pela frente. É muita coisa, Muita né? coisa. Johnny, antes de você... Eu sei que você já está angustiado para fazer uma intervenção. Eu sou um homem que falo pouco. Mas, assim, só complementando essa sua fala, quando a gente fala aqui de bons projetos, embora você já até tenha dado aí cantado a pedra, mas as pessoas têm que compreender que bons projetos envolvem muito mais do que formalisticamente bem formatado. Bons projetos que atendam demandas sociais. Seria isso? Com certeza. Com certeza. Nós tivemos 2 reuniões já com o governador esse ano. Você imagina como nós estamos agora, nem chegou o carnaval, né? Não começou ainda. E exatamente é o seguinte, entre você falar daquilo que você vai fazer ou no planejamento que está previsto, conseguir identificar, e ele vai cobrar, ele espelhou todas as unidades, ele tem 4 técnicos de primeiro mundo lá do lado do gabinete dele, tudo que eu planejei está lá espelhado e eu tenho prazo de execução. Então, entre o planejamento e a execução, a cobrança nossa é indicadores de cumprimento de metas. E a avaliação dos gestores vão sofrer por isso.
quem não estiver cumprindo aquilo que se propôs a fazer e tem condições de executar, possivelmente a gente seja substituído. Então, nós temos também desafios profissionais. Não é de graça. Ele tem uma visão, o governador tem uma visão muito de empresário. E isso é muito importante. E eu acredito que as oportunidades, já começou lá em 70, o terceiro setor tem uma contribuição muito grande pela agilidade que ela tem. Nós, como empresa pública, já somos uma ferramenta mais desburocratizada, temos um conselho próprio, temos regra própria, a gente não precisa depender daquela estruturação toda, né, burocrática que é o Estado. Eu estou aqui com vocês. Se alguém telefonar agora, ele vai dizer assim, mas é muito burocrático o crédito. A gente ouve isso. O que é a burocracia? É entender que do outro lado tem um cidadão com dificuldade de anexar um documento. O que se exige? Documentos simples, básicos que a gente tem. Você tem uma RG, 4 documentos, você faz o seu cadastro. Depois você vai ter que dizer o que você quer fazer, um planinho de negócio que você é autodidata. Então a gente tem essa dificuldade lá da outra ponta. É essa dificuldade que a gente enfrenta. Retrabalho pelo menos 2, 3 vezes para você conseguir entregar o crédito. E nós somos avaliados não pela entrega, pela não entrega, porque eu tenho demandas pelo menos 4 vezes superior àquilo que eu faço. É muito grande a demanda. E quando sobra o dinheiro no caixa também é problema, né? Porque, por que esse dinheiro não chegou até a sociedade, né? Para desenvolver como de fato... Parece que você assiste às reuniões do governador. Né? Parece. Você sabe, né, Johnny, como é que... Eu fui notificado pelo TCE quando presidente do conselho, porque a gente solicitou um volume de recurso e no final do ano devolvemos uma parte, porque não chegavam projetos, né? Com a qualidade necessária para que pegassem o recurso. E aí eu fui notificado. Falei, você vai ter que explicar por que esse recurso sobrou, por que vocês não conseguiram qualificar, então, esses profissionais que desenvolveram esses projetos. Então a gente tem que apresentar. A meta do governo é que o dinheiro chegue na ponta, mas não pode derramar de qualquer maneira. Faz transformação, né? Ele faz transformação. Eu acredito que esse trabalho social... eu vi eu falo que a gente fez o tal do Fênix, né? Ressurgiu das cinzas a partir da pandemia. Porque era uma ferramenta que já estava colocada como extinção. Quando surgiu a pandemia, qual a forma de você chegar nesse cidadão? Lá em Vila Rica, 1.350 quilômetros. O que forçou o governo a fazer? Nós criamos uma plataforma digital de crédito. Primeira agência do país. 60 dias depois, nós estamos fazendo entrega. Chegamos em 132 municípios. Aquilo que se fez no 2019, 58 operações, nós integramos no primeiro ano, com toda a dificuldade, 1.091 empresas foram atendidas dentro do estado do Mato Grosso. Então, as necessidades fazem com que também a gente corra atrás de soluções, né? Sim. E nós temos o apoio do governo. O que você colocou aí, o Johnny colocou, o governador pergunta, eu pedi para ele lá, fui fazer uma reunião, apresentar para a primeira-dama, a dona Virgínia, a demanda para a gente criar um banco, a visão de resgate social dessa mulher, principalmente essa mulher oprimida que está morrendo do feminicídio, apanhando em casa, por falta de condições de ver como é que vai sustentar a partir da saída da casa. E aí eu fui pedir um pedido simples, dona Virgínia. Levamos lá, apresentamos um programa, já uns 10 milhões a gente faz um trabalho para resgate, nós não temos como acessar essas mulheres, mas a Secretaria Social tem. Está lá, talvez, a Lei Maria da Penha, etc. Eu recebi, em dezembro, 75 milhões. Olha a visão do Estado. Eu quero um programa para o jovem e para as mulheres. Nós estamos hoje fazendo uma operação de programas e sabe qual que é a cobrança? Exatamente essa. Como é que está lá? Quanto foi a entrega? Hoje eu fui cobrado que o governo passou 100 milhões do MT Garante e a gente fez 1 milhão e pouco de crédito. Não depende de mim, depende do tomador. Mas a cobrança é em cima do gestor. Claro. Entendeu? Eu tenho que correr atrás. Eu liguei primeiro com o presidente do Sicredi. Meu amigo, você está aí com 300 milhões para emprestar, que nós repassamos essa capacidade para você não vai fazer. Eu vou reunir com a minha equipe, com os outros sistemas. Então, a ação nossa não é mais do conforto da expectativa que eles vêm atrás. Eu vou ter que provocar e correr atrás. Esse governo, ele tem uma ação assim, um telefonema, e se eu falar alguma coisa e tentar justificar, você tem meu telefone, por que você não ligou? Não tem desculpa. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar, né, de gestão desse governo. É muito prazeroso se trabalhar dentro de uma estrutura dessa. E ajustando os caminhos... Com certeza. Durante, né? O Luiz Otávio Saboia teve a oportunidade de estar aqui conosco no podcast. Ele fala muito sobre isso. Sim. No Tribunal de Justiça, implementando as tecnologias, ele falava a necessidade de você errar, corrigir os erros e continuar testando até achar o melhor caminho. É isso, né? É o fast fail. Fast fail, errar rápido, né? Mas não desistir de tentar. Com certeza. Eu acho interessante porque a gente
é muito, principalmente o poder público, prestador de relatórios, sem intervenção no processo. Você tem uma meta, aí chega no final do ano, você faz às vezes o Ctrl+C, Ctrl+V, reprograma para o ano seguinte, porque você não executou. O que você fez para que aquela ação que você planejou não foi executada? Qual foi a atitude intervencionista para aprimorar ou para melhorar? Então, a gente está mapeando todos os processos e o aprimoramento dele acontece naturalmente, na vivência um canal aberto com a sociedade que me reclama, fala, olha, ontem eu recebi uma reclamação do deputado Diego Guimarães. Criamos um programa de transformação dos carros aí para o gás, né? Fala, tem essa e essa dificuldade. Então, a sociedade vai lá na Assembleia, reclama, nós recebemos a reclamação, vamos adequar o programa. Então, essa interação é muito interessante. Nós temos uma ouvidoria que recebe reclamação todo dia e sugestões de aprimoramento. Nós temos que ter essa interação, não pode cair de paraquedas ou cair de cima para baixo, e às vezes não atende o interesse da sociedade. Né? Os projetos, né, a gente pressupõe de maneira teórica o que imagina ser a solução, a metodologia, como resolver, mas durante o carro em movimento, a gente vai percebendo que precisa ser ajustado. Com certeza. Isso é natural. É verdade. Tem que ter a humildade de falar, não, realmente, é interessante. Vamos fazer essa mudança. Eu acho que eu não sei se você é economista? Não, eu sou advogado. Advogado, olha aí. Professor universitário também. Então, mas é interessante que a gente tem uma resistência na área de planejamento. Eu vivenciei isso lá por 5 anos no Ministério da Agricultura e a gente vive aqui também. Parece que aquilo que foi projetado não pode ser mudado. Há uma resistência cultural. E essa mudança de conceito que precisa ser revista. Porque nós não podemos imaginar que após uma pandemia, aquilo que eu planejei ano passado ainda possa continuar. Não pode. Sim. A gente tem que mudar, adequar a realidade. Nós brincamos lá fora, conversando, que às vezes a necessidade não é aquela. Eu planejei e mudou todo o conceito. Sim. A gente tem dificuldade, mesmo os programas nossos. Às vezes nós financiamos para 25 mulheres para avicultura, na agricultura familiar. O mercado internacional cai o preço do produto que ela comercializa, eu tenho que adequar, eu tenho que postergar. Sim. Eu não posso executar ela porque ela tem um contrato. Não, eu tenho que me adequar a uma necessidade de mercado. Então, a gente tem que estar acompanhando o crédito. O crédito não se encerra no fornecimento. A gente faz o pós-crédito, acompanha. Nós temos uma estrutura de agente de crédito com todos os municípios, avançando com CDL, Associação Comercial. Para quê? Em cada município, eu tenho uma mini agência lá disposta. Ele chegou no município, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele tem um agente de crédito que vai ajudar a construir e resolver a situação. A visita dele identifica que a dona montou a panificadora caseira lá, fazer o pão caseiro. Agora precisa de um forno. Então não adianta só eu tenho que ir lá, eu tenho que complementar esse crédito. Então, esse trabalho de integração, as coisas mais básicas e simples. A liberdade maior é você quando capacita. A capacitação, ela é libertadora, porque a pessoa se enxerga. Eu já fiz visita para uma cliente em Tangará da Serra, produzia semijoias de semente e vendia para Gasterne. E ela precisando de dinheiro. Eu fiz uma pós-graduação junto com ela de planejamento estratégico, eu fiz opção de recursos. Digo, faça essas 12 horas lá no Sebrae, desse curso, e depois você vem falar comigo. Acabou o curso, não precisa de dinheiro, não. Eu preciso de conhecimento. Eu só posso fazer o fluxo. Se eu ganho prazo aqui, eu forneço aqui, ganho. Por que eu precisava do dinheiro? Ponderar custo. Então, a liberdade vem também da gente oferecer condições para que a pessoa consiga se entender no processo. Né? Agora, interessante, né? Quando ele diz ali, passa batido, parece que são palavras corriqueiras, mas quando ele diz, a operação de crédito, ela não encerra quando o dinheiro é liberado para o tomador. A operação de crédito, ela termina quando ele paga em dia e quando ele cresce empresarialmente. Certeza. Matou. Isso é legal, né? Matou a charada. E isso complementa outra fala que a gente teve antes do início aqui, quando você falou que a Desenvolve MT, ela não tem o mesmo, não está estruturada nos mesmos preceitos do mercado financeiro privado, né? O objetivo do mercado financeiro é ter lucro. E o objetivo da Desenvolve MT o lucro dela é social, né? É claro. É o desenvolvimento claro que social. O dinheiro tem que voltar, até porque é recurso público, tem toda a responsabilidade sobre isso. Mas quando o Estado cresce por causa do dinheiro investido naquele empreendedor, toda a sociedade ganha. Ganha. E é muito mais prazeroso, inclusive, talvez, né? Esse é o grande prazer. Eu tenho a oportunidade, quando eu falo do pós-crédito, a gente vai por amostragem, a Lívia, que é a nossa assessora de imprensa, ela mantém contato com esse pessoal, faz vídeo com eles. É interessante porque vê o resultado disso. Eu não sei se foi aqui o Lodo Pod que a gente teve a oportunidade de conversar com alguém que começou fazendo um docinho, um bolo para o aniversário da filha, e hoje é empresária, fornecedora, né? Fomos em Sorriso, a gente viu isso. Funcionário da Câmara que começou a fazer a Marmitex, tem um restaurante. E foi um dinheirinho, começa com 10 mil,
com freezer. Então, a gente vê a evolução disso. Tem clientes no quarto crédito, é o que você coloca. E, a partir dele, a geração de emprego. É a esposa ou o marido trabalhando. A gente financiou aí um mini produção de pão caseiro em Várzea Grande, Cristo Rei. Eu convivi com aquele senhor caminhoneiro, ele deu o reboque do caminhão em garantia. Dali um pouquinho ele está trabalhando para a esposa. Ali pertinho do aeroporto, após o shopping, tem um grupo de prédios ali, 4 da tarde lá, com todo o pão produzido, vendia tudo. Daí eu falei assim, para que eu tenho que viajar? Aí nós fomos lá financiar o forno para ela, precisava de um forno maior. Então você vai evoluindo, porque ela já tinha mais 2 entregadores, começou a fazer biscoito. São evoluções que a gente vai vendo. Eu sou, primeiro, talvez a da procedência, vim da roça, né? Me criei órfão de pai e mãe muito novo. A dependência faz com que a gente busque soluções, né? Corra atrás das soluções. Então, eu tenho muito relação com esse pessoal. Quando a gente vê o desenvolvimento, as oportunidades que teve, rapaz, é fantástica a evolução. O resultado que importa. O governador ele tem uma prática nesse sentido. Nós estamos limitados hoje a atender pequenas e microempresas. O grande tem acesso. Então, hoje eu empresto no máximo para investimento até R$1 milhão. Eu podia estar emprestando muito mais. O microempreendedor, eu tenho linhas de crédito para o jovem, para a mulher empreendedora, de 20 mil para meio e de 15 mil para começar um negócio. Todas as burocracias, dificuldades eliminadas. A gente teve na pandemia um processo inicial do crédito que foi desesperador. A gente teve 8 mil consultas em 2 semanas no Serasa. O Serasa bloqueou porque não entendeu que era hackeado o sistema. Você imagina a demanda daquela sociedade, a gente financiar as vans de transporte escolar parada, o pessoal do turismo parado, as escolas paradas, todo segmento, a gente dando condição. Às vezes ele precisava só do sacolão. Cara com 4 ônibus, e eu tinha experiência aqui do interior, que ele precisava da comida para a família. Ninguém quer comprar o ônibus dele, ninguém parou o negócio. Sim. Então, naquele momento, a gente teve que rever todos os conceitos nossos, a gente teve que repensar. Então, o lucro, na visão que o governo coloca para nós, é exatamente social. A gente tem uma discussão interna, eu participo de uma associação que congrega todas as instituições financeiras e a gente vê lá os resultados daquelas instituições que... A gente fala que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo, né? O segundo é uma empresa ruim de petróleo. E no Brasil é um banco. Nós poderíamos estar fornecendo lucro para o Estado. Mas qual o lucro melhor que é? Se eu der lucro, eu estou tirando o lucro exatamente de quem eu falo que estou ajudando. Então, o nosso lucro tem que ser social. Nós não podemos dar prejuízo. E uma coisa interessante, Joy, é que toda a necessidade de receita nossa não tem repasse um cruzeiro do Tesouro. Nós geramos a nossa receita com serviços prestados. Nós temos hoje um cartão de crédito servidor que mantém 70% da nossa despesa. É um produto que a gente criou lá em 2003. O cartão mais subsidiado que existe, é uma taxa de 4,99%. O mercado opera de 13%, 14%. Eu tenho uma base de 48 mil servidores. Eu tenho 110 mil para me alcançar. Então, a gente abriu um edital, as pessoas se cadastram. Eu recebo 0,80 daquele valor que ele paga. Aquilo lá me sustenta a agência. Então, eu tenho a possibilidade de expandir. Nós investimos agora mais de 700 mil reais de inovação em tecnologia, tudo, sem o Cruzeiro do Tesouro. Então, o Tesouro não põe recurso lá. Mas a minha obrigação como entidade do governo é dar o resultado social. Eu acho e entendo, como cidadão, que aquele trabalho social que a primeira-dama faz lá na secretaria, nós somos exatamente a ação complementar, porque a dignidade vem da geração de emprego, de renda, para que ele se sinta, né, sair daquela necessidade da dependência. A gente sabe que precisa do sacolão. A gente tem uma situação todo ainda estamos vivendo. Se você conversar com o prefeito de Sorriso, eu fui lá com o Miguel em Lucas, 30% da população é dependente da assistência social. Você vê uma cidade rica, primeiro mundo, e ela precisa daquilo. Então, vai continuar tendo necessidade de sacolão? Vai. Mas quantas pessoas que a gente pode tirar daquela situação da dependência e oportunizar para ele? Então, a agência ela vem com essa finalidade. Complementar no topo aí desse cidadão que tem, pelo menos, o perfil de se transformar em empreendedor, entendendo a dificuldade, a gente propiciar para ele, oferecer o crédito, capacitá-lo para que ele vá para o mercado. Não dá mais para só oferecer o crédito. Há pesquisas, inclusive eu fui no lançamento lá dos 10 anos das MEIs, as pesquisas todas elas confirmam que nós temos que trabalhar a cadeia inteira. O cidadão preparar, qualificar, dar o dinheiro e ajudar ele a vender o produto. Arrumar um ambiente para ele comercializar. Senão você vai deixar ele com dificuldade. Exatamente. Johnny, bom, a gente deixou passar batido um momento importante do nosso podcast. Exatamente. E vamos... Jair, a gente faz sempre a entrega de um mimo. Só para os especiais. Só para os especiais, né? Os que a gente tem um carinho realmente muito, muito grande.
essa caneca, eu gostaria que o senhor abrisse ela, até para que a gente possa servir aí uma água batizada para o senhor, Um rabo de galo. Um rabo de galo, sabe? Ele falou que nasceu na roça. Nasceu na roça. Rapaz. Uma amburana. Uma amburana, uma de raiz, um nó de cachorro. Lá a gente tomava um cunhaque presidente antes do almoço. Olha só. Cunhaque presidente. E aí depois, Legal, lá na mesa cara, dele, na Desenvolvimento, ele fazia uma sim. selfie Com certeza. e olha. postar nas redes sociais. E ela né, Lívia? carinhosamente está com Olha que legal. o seu nome registrado aí na... Aí. Aprenda, viu? Olha, Pô, muito obrigado, cara. Imagina, Legal isso pra aqui. nós é muito importante. um carinho. Nós estamos vivendo tempos tão corridos Isso. que destinar algumas horas do seu dia para estar aqui conosco, Pô, satisfação. eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Opa, Então, muito obrigado, muito a bom. Tayane vai aí agora colocar um nó de cachorro aí, Aí. entendeu? Olha, tem mais coisa aqui. Aí. Mais uma balinha ainda. Bom, então retomando aqui a nossa conversa, o senhor falou aí muito claramente da importância de ter conhecimento, de que a Desenvolve MT, muito mais do que simplesmente disponibilizar recursos, ela entende a importância de estar acompanhando todo o ciclo até o momento que esse dinheiro volta e os resultados que isso gera para a sociedade. E aí, essa é uma pergunta que eu também não sei, a gente não falou sobre isso antes. Hoje, a Desenvolve MT já desenvolve alguma questão de capacitação? Tem uma plataforma, ou na plataforma também dá esse tipo de conhecimento? Ou isso ainda é desenvolvido através de parcerias? Ainda parcerias. A gente, inclusive, tem pleiteado uma parceria com o Sebrae. No passado, era o grande parceiro. A gente só fornecia o crédito mediante um planinho de negócio depois da capacitação. A gente quer retomar isso. Foi muito abrupta essa questão da pandemia, que tudo que se planejava não deu tempo. As pessoas precisavam do dinheiro. Então, a gente furou. Nós estamos agora retomando. Nós estamos aí junto com o CDL, qualificando 350 microempreendedores, já começar para lá. O governo, eu estive com a substituta da primeira-dama lá, a Coronel Grazielli. Eles estão com 50 mil vagas para qualificação no Sistema S. A gente quer identificar o perfil com a visão empreendedora, porque depois tem uma segunda qualificação. Essa qualificação ela é massificada, mas depois precisa da gestão. A gente quer trabalhar talvez com carga horária menor, e aí porque aí a gente qualifica o crédito. Com certeza. Porque não adianta, eu me coloco como cidadão, eu passar um dinheiro para você fazer o que com o dinheiro? Às vezes você vai pegar um nome limpinho, bonito, o cara estava em paz e vai criar um cara endividado. Exatamente. Entendeu? Eu conheço quem pegou dinheiro emprestado e achou que tinha que pagar o empréstimo com o próprio dinheiro. Falou, vou guardar esse dinheiro agora, eu vou pagar o empréstimo. Falei, vai farcar. O Johnny não acompanha, né? Não vai. Ficou com medo de investir no negócio. Falou, vou guardar para pagar o... Mas tem uma, assim... É claro que aqui não tem conotação de religião, nada, mas tem uma passagem bíblica que fala exatamente disso. Exatamente. Né? Ele guardou os talentos, né? Recebe tantos dons e aquele que guarda para si os seus dons... Enterrou lá para não ter problema e não adiantou nada. Não adianta, né? Foi cobrado caro dele, viu? Pois é. Johnny, alguma pergunta? Algo... O nosso presidente falou sobre essas demandas, né? Ele pontuou de maneira mais rápida um pouco, né? A mandioca, que hoje se dobrar a produção, ainda falta para atender a demanda. Está dizendo também que o Estado tem importado muita coisa na área de matéria-prima, milho verde, etc. e tal. O cidadão que está do outro lado, lá nos assistindo nesse momento, Jair, e ele quer conhecer, por exemplo, quais são essas demandas. Há uma pesquisa feita sobre isso, certamente. Onde ele encontra essa informação, ele está buscando investir seu tempo, seus estudos e até o pouco dinheiro que tem, e aí buscar mais um pouco. Mas primeiro eu quero falar sobre essa demanda de produção que existe no Estado, que ele consiga despreocupadamente, desde que trabalhe com seriedade, que produza com qualidade, ele sabe que vai ter a venda certa. Porque tem muita gente que monta um negócio acreditando num consumo, mas o consumo não vem. Aí se complica. Se o consumo não vem, ele vem, infelizmente, vai estar fadado ao fracasso. Aquele consumo certo que existe em Mato Grosso, seja na matéria-prima, seja no varejo, na indústria,
Onde o cidadão que está nos assistindo nesse momento pode encontrar essa informação? Primeiro. Depois, a segunda pergunta essa linha de crédito que existe na MT, da Desenvolve MT. Ele entra na plataforma, no site, encontra todas as informações, mas ele tem dúvida, ele tem dificuldade. Depois eu queria saber onde ele pode pedir esse socorro para poder alcançar. Essa pergunta ela é exatamente efetiva para o propósito da nossa divulgação, né? Todas essas pesquisas nós temos segmentadas. O que eu falei para você, ainda não temos uma unidade de informação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem as pesquisas. Você vai na Federação da Indústria, no segmento dela tem todas as pesquisas. Você vai na FAMATA, tem as pesquisas lá. Inclusive tem um HELB lá dentro que ela desenvolve projetos para atender a demanda do produtor, mas tudo em alto nível, né? Nós temos hoje a secretaria que está lá, acho que é a dona TT Bezerra, que está lá na CEAF, para a agricultura familiar, produções sustentáveis, nós temos todo o trabalho de pesquisa já levantado. O que o governo está implementando agora? A gente precisa, em qualquer investimento, principalmente da agricultura familiar que tem essa demanda, é a assistência técnica, ela tem que trabalhar junto, é o apoio àquele empreendedor. A gente falou do crédito e o pós-crédito, quem vai acompanhar, quem vai orientar. Então, há um processo de reestruturação da Empaer. A Empaer, inclusive, ela também, como nós, estava com um decreto de extinção. Ela está se reinventando. E você não precisa correr atrás de reinventar a roda. O país tem 27 estados. Não é uma situação única nossa. Tem outros estados com problema, mas a maioria tem soluções já encontradas. Então, a gente tem que buscar. E a conversa com o alemão, com toda a interação que a gente tem, porque eles nos buscam muito para o crédito. Eu preciso do crédito para o setor lá de moveleiro. Eu preciso de um crédito para o sistema de leite, laticínio. Nós precisamos de crédito para isso. Então, toda vez da necessidade dele, o que a gente cria uma interação. Me apresenta o projeto, a demanda. Eu tenho lá em Terra Nova, no Norte, 2.500 produtores de leite, que aquela maior cooperativa, que o Daniel é o presidente lá, ela tem 20 anos de existência, já está com 20 unidades espalhadas dentro do estado. O governo quer colocar 1.500 cabeças de gado que produz 30 litros de leite por dia. Excelente negócio. E como é que vai ser a pastagem? A qualidade, o bem-estar animal, como é que está? Você tem previsão? É o mesmo alimento que o gado comum tem? Ou você tem Então, tudo isso tem que ser observado antes de você fazer uma situação dessa. Uma cabeça de gado dela me custa R$18.000. Então, essa discussão é uma construção para um processo que, quando o crédito meu sai, ele sai qualificado, sabe que você tem que estar carência, prazo, a produção daquilo, vai produzir leite, já está com o bezerro enxertado. Tem muitas vantagens no processo desse. É a mesma situação hoje. Então, o cidadão, eu falo que da simplicidade, qualquer atividade hoje, por que a mulher hoje ela está tomando mais crédito que o homem? Nós temos experiências aí comprovadas. Aproximadamente 60% é a mulher que está tomando crédito. Nessa crise da pandemia, ela já fazia um bom bolo, um bom doce, fazia um artesanato, um bordado, alguma coisa, e ela ampliou isso e passou a vender no mercado. Colocar aquele produto dela. Tem qualidade? Vai para o mercado. A gente está vendo aí, nós estamos vivendo um desenvolvimento de restaurantes, coisas fantásticas. Aí nós temos o padrão de São Paulo, Brasília, etc., né? Tudo que vem e oferece uma qualidade boa, independe do lugar. Se ele tem um bom atendimento, tem qualidade naquilo que fornece, então o incentivo que a gente dá, olha, se ele precisar hoje implementar uma venda de televenda, o balcão, a moto para fazer entrega, o cara tem uma pousada, o barco, a van, o transporte, tudo que vai propiciar o aprimoramento de quem já está estabelecido, ou um projeto que ele tenha viabilidade, nós financiamos. Então, qualquer atividade econômica que gere resultado, nós financiamos. Eu sempre, a orientação nossa tem diversos cursos gratuitos do próprio Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro para o pequeno, né? Ele é o fomentador das MEIs aí há 10 anos atrás. Então, o Sebrae ele tem curso gratuito lá e tem uma consultoria, que ele te dá a pesquisa pronta do mercado. E essa consultoria te diz, isso aqui tem viabilidade, isso aqui não tem. Te ajuda a construir um plano de negócio. Olha, para esse negócio aqui, você vai precisar 6 meses de prazo para começar a pagar. Então, as instituições financeiras que trabalham com ele recebem um plano pronto. Então, a orientação nossa é sempre buscar. As universidades, temos 19 incubadoras dentro das universidades. São parceiras para você pegar e desenvolver um trabalho em conjunto. Só a Unemat tem 4 incubadoras, inclusive na área de inovação, uma das coisas mais lindas. Tangará, para esse empreendedorismo. Então, a agência de fomento ela tem programas
para investimento, capital de giro, para compra de insumos e para iniciar o próprio negócio. Se hoje o cidadão quiser começar, o jovem de 18 a 29 anos tem uma boa ideia, ele se habilita lá, eu vou até passar para vocês aqui hoje, www.desenvolve.mt.gov.br. O telefone lá é 3613-7900. Se você quer falar no Zap, tá 98-421-0356. Vai ter alguém que vai te atender na hora e vai te dar orientação. Mas o nosso site é autoexplicativo. Ele vai dar os passozinhos, você projeta, eu preciso de 10 mil. Quanto que eu vou pagar? Eu preciso da carência, então vai pagar nesse período da carência tanto. Ali tá as taxas de juros, as melhores que tem, programa para o jovem, para a mulher. Quanto que está um CDI? 13,75. Nós estamos emprestando a 0,37 o mês, que dá 4,5% ao ano. Carência de 6 meses, com 3 anos para pagar. Então, restritivo, a gente considera o restritivo até 30% do valor que ele pegar, a gente dá capital de giro, quita e limpa o nome. Garantia, nós temos a garantia ofertada pelo governo com o MT Garante e pelo FAMP do Sebrae. Então, 80% da necessidade de garantia a gente resolve. Classificação de empresas, que o sistema financeiro hoje trabalha com a A, B e C, que já é risco, nós estamos na H. Tudo que é possibilidade de enxergar, a possibilidade dele fazer e sobreviver com aquilo, a gente está resgatando e está buscando. Mas tudo começa com a gente desenvolver exatamente um trabalho de qualificação, que esse cidadão que vai lá se enxergue dentro do processo. Eu falo que essa qualificação, ela é muito libertadora. Muitas vezes as pessoas também tomam a decisão de não pegar o crédito. Você colocou uma situação aqui de guardar o dinheiro para pagar o que ele pegou, né? É a brincadeira, mas passa na cabeça do cidadão. Porque foi, se eu gastar esse dinheiro, e agora o que eu vou fazer? Ele pegou dinheiro para uma atividade. Então, nós não fazemos financiamento, capital de giro direto. A gente financia um projeto. Vinculado. Eu pago direto o fornecedor, ele recebe a mercadoria ou o material e a gente faz fomento. Nós estamos começando um projeto agora, foi repassado um dinheiro grande pelo governo para a gente trabalhar a antecipação de recebíveis. É um negócio interessantíssimo. A empresa está fornecendo para o governo, o dinheiro está dentro de casa, a garantia está lá e ele não tem capital de giro. Por que eu não posso fomentar? Ele vai comprar no mercado local, vai colocar a mercadoria, então nós vamos dar um andamento nas obras públicas, em tudo que é lugar. Isso vai ser um espetáculo e a gente vai ter uma rentabilidade de um outro segmento que vai poder pagar mais para me atender esse pequeno que não pode pagar. Então, é uma compensação. O governo já até repassou o recurso, estamos desenvolvendo a plataforma digital, pegamos o modelo que é a Plat da Bahia, que é o primeiro mundo aquilo ali, para você certificar. A partir desse momento, eu consigo interferir e aonde que eu estou beneficiando? Todo o comércio local. Porque o cara fornece areia, cascalho, urmento, cimento, madeira, não sei o que ele fornece para a obra. Eu vou pagar direto para ele. O cidadão lá mediu a obra, tantos por cento é meu, que eu já antecipei, ele me quita e está habilitado para pegar outro, dentro da planilha de execução. Os fornecedores para os presídios aí que precisam antecipar um recurso, qualquer fornecedor do Estado pode se habilitar no processo desse. Então, o Estado, a gente está tentando se enxergar no todo, né? Tem uma articulação nesse processo. Nós somos muito antes de correr atrás. Eu comentei fora do ar que a gente tem, de 84 servidores, 11 servidores de carreira. A gente precisa melhorar exatamente a qualificação interna e um compromisso de ter pessoas que se vistam a camisa da empresa. A dificuldade muito grande é você ter capacidade técnica, as duas coisas junto, porque essa situação hoje que a gente vive, até para demonstrar para a sociedade, principalmente o Banco Central, que é o fiscalizador, será que esse pessoal vai sobreviver amanhã? Muda o governo? Como é que vai ficar? Vai fechar isso aqui? Cadê as expertises que foi desenvolvido? O investimento para você criar um servidor, um analista de crédito, é 4, 5 anos. E aí muda o governo, como é que fica? Então, a gente tem que começar algumas áreas. E eu falo que a terceirização ela veio para ficar. As atividades meio de apoio administrativo pode ser toda terceirizada, mas eu tenho áreas específicas que precisam ter níveis que vão demonstrar a continuidade daquela empresa, até para o órgão fiscalizador. Hoje ele olha para nós, ele tem medo. Nós estamos super capitalizados. Nós recebemos aí uma enxurrada de recursos. Nós pegamos aí, saímos de uma agência de 15º lugar entre as 16, com 17 milhões de capital. Nós somos hoje a 7ª agência com 210 milhões de capital. E a cada reunião, Jefferson, nós somos cobrados pelo governador. E cadê o dinheiro se não estão entregando? E olha, nós entregamos, a avaliação do capital nosso cresceu 1.107%. Nós entregamos 435% a mais do que vinha. Nós entregamos em 3 anos mais comparativo 61% de toda a história da Desenvolve de 19 anos. Então,
E a cobrança do gestor nosso é que isso é pouco. E só para eu confirmar, esse recurso, esse aumento do volume do recurso, se deu a otimização dos resultados, porque você disse que esse dinheiro não vem da fonte 100. Para manutenção. O capital é do governo, o é do acionista, é do governo. Entendi. Entendeu? Só que nós não usamos o capital, é só para empréstimo mesmo. A gente, inclusive, tem uma metodologia que agora a gente quer mudar um pouquinho. Toda e qualquer receita, mesmo o 0,37 por mês, ele vira capital de novo. A gente quer transferir ele para que seja para manutenção, porque a gente tem que inovar. Nós temos que abrir, nós queremos ser hoje. Tem que aumentar a equipe, exatamente. Aumentar atendimento. Eu tenho que viajar, fazer pós-crédito, me dá uma despesa, eu tenho 3 carros locados e tenho que viajar, tenho que mandar esse pessoal para fora. A gente quer desenvolver ao ponto que os parceiros, nós temos hoje, parece que 38 municípios são parceiros. A gente quer ter lá, em cada unidade dessa, nós estamos aí uma visita com o Zé do Pátio, que saiu na frente, Várzea Grande também, a gente vai ter uma unidade lá da Desenvolve. Ele implementa, eu vou dar todas as condições de capacitação, que já tem hoje isso, mas ele quer transformar numa agência, eu quero ter um tote de autoatendimento, o cara emite um boleto, paga, faz tudo ali. Então, você chegou, a Desenvolve está lá dentro. Como se fosse uma franquia. Como se fosse uma franquia. Então, já tem parcerias com os bancos que são parceiros no cartão de crédito. O cartão benefício, um excelente negócio para o meu cliente, que é o funcionário público. Um monte de benefícios que a gente pode oferecer. O aposentado, ele pode receber a medicação em casa e ir atrás, é remédio continuado, então um cartão de benefício para ele, e ele vai ter desconto, vai receber lá com vantagem completa e cai direto na folha. Então, a gente faz um trabalho e também tem 23 mil beneficiados da MT Saúde, que a gente está fazendo trabalho exatamente para chegar nele dessa forma. Então, oferecer condições. A gente está avançando para criar, já criamos, já fechamos 2 parcerias, o cartão de crédito do servidor público municipal, a bandeira nossa que é a MT Card. Então, você gera mais, no mínimo, uma folha de pagamento a mais dentro do mercado local. Os recursos têm uma circulação comprovada no mínimo 6 vezes. Eu tive uma experiência de uma visita em Jucimeira, e nós liberamos no ano passado 400 mil. Ele contando, o prefeito contando a história, nunca vi uma liquidez tão grande que esses 400 fez. E para quem que voltou? Para o próprio município. Para o governo, chefe. Imposto para o governo, não vira? Então, o governo, economia. O governador lançou aí o MT Garante. 100 milhões ele colocou. E aí a grande discussão com o Galo, com o Mauro Carvalho, de onde vai ser esse dinheiro? Dinheiro do Tesouro. Não, o Tesouro tem outra prioridade. Governador, alavanca 10 vezes, que é o que o sistema vai alavancar. Sabe quanto que volta de imposto? Você botou 100, volta 170. Cara, é uma matemática pura. Então a gente tem que fazer. É um investimento. Claro. A sociedade você vai garantir uma operação que o cara vai consumir dentro e você está dando condições para que aquele produto que vinha de fora você está fechando porque você está produzindo local. O Guarantã fez um projeto interessantíssimo, um parceiro nosso lá. Ele é premiado, o prefeito, já é o 2º prêmio do Sebrae Nacional. Eu fui até no dia da premiação em Brasília. O que ele fez lá? Ele identificou toda a demanda, toda a produção, 75%, não conseguiu chegar em 100%. Se produz na agricultura familiar, toda a produção, tem 2 feiras permanentes e o comércio foi beneficiado com isenção para vender o produto local. Rapaz, gerou emprego para todo mundo, tem 2 feiras lá que é mais de 500 pessoas, ele fez as barracas e identificou as pessoas para comercializar o excedente, comercializa o excedente, vende tudo. Então são iniciativas simples, básica, que a gente está envolvido. Aparentemente, eu recebi da Lívia, todo investimento que o governo, fantástico, né? Estrada, hospital, tudo. Essas coisas pequenas não aparecem tanto, mas a gente tem noção do que isso gera. Inclusive, quando o governo divulga lá o primeiro lugar em geração de emprego e renda, a gente se enxerga ali dentro. A gente fala, nós temos um dedinho aqui nesse negócio aí, né? Estamos junto, né? Muito bom. Bom, Jair, nós falamos aqui de inúmeras formas de crédito para o setor mercado, né? E aí, naturalmente, o terceiro setor ele tem toda uma característica própria, são entidades privadas sem fins lucrativos. Sim. E aí, existe não uma linha de crédito específica, mas o terceiro setor ele também está apto hoje a buscar esse tipo algum tipo de linha de crédito? Com certeza. Inclusive, nós tínhamos um programa, os Fintechs lá, que fizemos até uma feira. A tal da pandemia atrapalhou a continuidade. A Cimar Moretti, que cuida dessa área de eventos, a gente fez um evento para emprestar para 50 pequenas empresas. Houve recuo,
a gente vai retomar a situação. Mas hoje, qualquer atividade que gere capacidade de pagamento, que você tem que pensar lá na ponta. Nós somos regrados pelo Banco Central. Apesar de todos esses apoios que a gente tem lá, em liquidar restritivo, de pagar, tudo que a gente fizer ali, o que o negócio vai fazer, ele tem que gerar expectativa de receita. Claro. Pronto. Não pode ter a finalidade que seja sem fins lucrativos. Ela tem que apresentar fins lucrativos. A atividade que ela vai desenvolver com aquele recurso claro, tem que gerar. Exatamente. Eu posso contratar, por exemplo, uma empresa de qualificação para fazer um trabalho em parceria comigo. Ela vai gerar receita. Automaticamente, você tem a possibilidade de tomar recursos. Sempre na ideia que eu não vou fazer um empréstimo para você. Eu vou fazer um fomento. Eu preciso de uma van. Eu preciso comprar a moto. Eu preciso aprimorar o escritório, equipamento, uma mesa de som, né? A gente financia e paga diretamente ao fornecedor. Dentro do empréstimo que eu faço, até 25% a gente pode trabalhar com capital de giro agregado, sozinho para uma atividade que não esteja dentro das atividades previstas, que é as fintechs e essas empresas, ela tem uma atividade, hoje, elas estão ajudando a gente em soluções, porque elas identificam nichos que precisam de recursos e elas buscam o agente financeiro para a solução. Então, a gente passa a ser o hub da vida lá a Federação da Indústria tem um muito interessante na área industrial aqui na Getúlio Vargas, em frente de Santa Rosa. Lá dentro da Famato tem uma outra hub que faz um trabalho desse e nós estamos buscando parceria com a Famato. Quando a gente retomar a agricultura familiar, a gente quer definir os segmentos. O MT Garante veio para 10 segmentos organizados, que a gente quer fomentar ele, né? Piscicultura, frango, artesanato, cultura, tem um monte de atividades aí, inclusive comunicação. O que a gente pensa fazer? Buscar esses nichos, vão lá, fazem a pesquisa e me entregam o cadastro pronto. Ele cai, eu só fazer um empréstimo para ele. Então quer dizer que uma associação, por exemplo, de criadores de peixes, de pequenos criadores que se juntam para ficarem maior, né? Criam uma associação, essa associação, apresentando um projeto que tenha resultado financeiro, ela pode alcançar esse recurso e pode tomar. Pode, desde que ela não seja sem fins lucrativos, porque tem muito associativismo sem fins, daí tem que ser cooperativa. O que a gente incentiva? A OCB, ela ajuda na construção para transformar em cooperativa, porque a associação, ela não tem. Não tem. Então, aí o atendimento, limita, o que eu fiz? Atendemos lá na região de... perto de Poxa vida, Primavera do Leste. Acima de Primavera, 350 quilômetros daqui de Cuiabá. 29 famílias assentadas. Trabalhamos com a integradora. Passamos dinheiro para ela. Ela me ofereceu garantia. E os caras estão produzindo. No primeiro ano, 300 hectares de mandioca, produzindo. Era para fazer fécula. Eles não precisaram fazer fécula. O mercado foi lá e comprou na terra. Então, você tem... Agora, eles plantaram mais de 200 hectares. A gente, quando não consegue fazer um empréstimo direto, pode emprestar para a integradora e ela vai repassar o recurso, fomentar e ela retém na entrega do produto que é nosso. Sim, a parcela nossa. Então, é tranquilo. Dá para se construir soluções de diversas formas. O que seria uma integradora? A integradora, por exemplo, vamos falar de uma produção, um frigorífico de frango, um abatedouro. Ele faz o papel. Aí eu não tenho nenhuma preocupação se o cidadão tem restrição ou não. Porque eu vou fazer... todo o risco meu está centralizado em quem comercializa o produto. Eu falei do Daniel lá do Laticínio Terra Nova. Ele tem 2.500 associados. Eu empresto 5 milhões para ele, ele vai repassar e aprimorar todo aquele processo para os associados dele. Quem vai me pagar? É a cooperativa, a integradora que faz esse processo. E aí ela vai reter na entrega do leite a quantidade necessária para fazer o enfrentamento da parcela. Então, ninguém tem risco nesse processo. E o dinheiro chega na ponta da mesma forma. E essa integradora, ela alcança o MT Garante ou ele tem que ter aí, realmente alcança o MT Garante. Alcança o MT Garante. São 10 segmentos, se vocês pesquisarem, 10 quinais ali que estão iniciais para que a gente trabalhe. E tem muita afinidade com o que a gente fala. A comunicação precisa, o marketing, né? Está aí também dentro. A questão cultural é fantástica e está se colocando... O governo não tem dado uma prioridade a isso porque a Secretaria de Cultura tem feito a parte dela. E a gente viu um trabalho que começou desde com o Alan, quando esteve lá. Ele fez um trabalho integrado com a Assembleia Legislativa, um caderno de demandas para implementar as emendas parlamentares, uma atividade de apoio fantástica. As entregas que aconteceram dentro da Secretaria foi fantástica. Então,
gente tem exatamente de fazer criar o ambiente. O que a gente pretende fazer numa interlocução com a Assembleia? A gente criar fundos de desenvolvimentos pensando nos nichos individuais de cada região e a gente poder oferecer dentro do perfil deles exatamente recursos que fogem do padrão daquele que o Banco Central fiscaliza. Porque as regras do jogo é dita pelo comitê que vai deliberar esse crédito. Nós já tivemos reuniões aí, está bem avançado, a gente tem 15 consórcios de desenvolvimento regional. O que a gente quer fazer? Se inserir para que a gente tenha um gerente em cada consórcio desse. Então, a expansão da agência saindo para o interior, numa parceria. Identificar a adição, a gente ajudar a construir o projeto para aquele perfil. É turismo? Não, aqui tem um espaço. Fazer eventos, eu falo que o evento cultural de Chapada, rapaz, a gente pode levar todo fim de semana. Aquela rua coberta vai virar um point. Eu quero sair namorar e ir lá para noite, né? Então, a gente tem que criar o ecossistema, o ambiente para que as outras coisas aconteçam ali dentro. A cadeia produtiva. A cadeia produtiva toda integrada, né? Inclusive, nesse ponto de vista de retorno para o Estado, em forma de tributos, o que se aplica em cultura e em turismo é imensurável. Né? Aliás, uma pesquisa da FGV fala em 13 vezes o que se aplica volta para o próprio Estado, com o que se aplica aqui diretamente no objeto, mas tudo que acontece ao redor desse objeto que recolhe tributos é 13 vezes mais, segundo uma pesquisa da FGV. Eu acho muita coisa. Né? Mas a pesquisa diz isso. Com certeza. Devem ter dados seguros para poder afirmar isso. FGV, né? FGV. Jair, um outro aspecto, a Desenvolve ela tem uma preocupação também com o que vai ser feito com esse recurso que é alocado. Né? Nós falamos aqui que tem que gerar retorno social, mas, naturalmente, tem uma preocupação também de ser alocado em projetos com o que vai ser feito nesse projeto, até porque nós falávamos dessa preocupação, até aspectos de compliance, de integridade, né? De, às vezes, você alocar recurso público em um projeto que, de repente, está desmatando aí para executar aquele objeto. Então, na análise do crédito hoje, inclusive esses parâmetros entram ali no checklist do que vai ser verificado com esse recurso? É verdade. A gente tem hoje uma área de risco de compliance e de controle interno que eles interferem pelo menos uma vez por mês em cada área. A gente tem o antes da liberação do crédito, a visita para conhecer o que ele faz e o pós-crédito, o que ele fez com aquele recurso. Às vezes a gente estava conversando fora do ar aí sobre a questão do financiamento de uma coisa básica, simples, uma reta escavadeira, uma pá carregadeira, que seja. O que ele vai fazer com aquele recurso? Então, ele já tem uma responsabilidade na hora da contratação e todos os segmentos já estão ali. Qualquer segmento que possa gerar risco, ele assume um comprometimento e a gente vai verificar essa situação. Graças a Deus, a gente não tem problema. A lavagem de dinheiro é outra situação. Nós temos uma circular do Banco Central que hoje se usa muito isso aí. Usa-se tomar um crédito para esquentar um dinheiro. Né? Então, a lavagem de dinheiro é uma fiscalização fortíssima com acompanhamento do Banco Central. Para vocês terem uma ideia, eu recebi uma integralização de capital de um outro órgão, via outro órgão, para a Desenvolve, o Banco Central demorou 90 dias. Por que não foi o Estado que colocou? Não, mas é o órgão do Estado. Não, tem alguma coisa por trás aí. Então, é uma preocupação muito grande. E nós temos um critério muito grande. Nós estamos ainda vivenciando o compliance no ambiente interno. É o segundo passo que a gente tenha essa interlocução, os nossos contratos adequados. Nós somos hoje projeto piloto nacional da BDE, na questão das ODS, tem um compromisso muito grande, e nós temos que nos inserir na realidade como um Estado exportador de commodities, nos inserir que a percepção, não só, mas a verdade aconteça de aquilo que a gente está fazendo tem sustentabilidade social, muito sério. O social entrou agora, era uma visão muito ambiental e econômica, o social está inserido dentro desses processos de concessão de crédito. Quem não se adequar nesse processo aí, sofremos 6 auditorias. Nós temos auditoria interna, auditoria externa, CGE, Tribunal de Contas, Banco Central. Então, todos esses tem um princípio a cumprir. Agora, meu amigo, ele chega e olha o seu manual e vê como é que você comprovou que você fez isso. Então, a interferência no processo é muito grande na execução dele. Não se espera mais se apresentar simplesmente um relatório. E o que o governo está fazendo, não só conosco, com todas as entidades, exatamente que o discurso se transforme numa prática. Quando o governador vai lá e fala num organismo internacional que tem 62% da nossa vegetação preservada,
organismo que como é que se comprova isso? Quais as formas que tem? Qual a interferência? Qual o demonstrativo que você tem esse 62? Baseado em quê? Não teve evolução? É isso. E nós temos as trades hoje muito unidas, inclusive trades nacionais que estão lá fornecendo para a Europa. A França está encabeçando um processo desse restritivo, que é a identificação de procedência. O chipzinho do animal e a localização da onde saiu a produção. Isso é um mercado mundial. A defesa é exatamente você provocar do outro lado que você me comprove que aquilo que você fala é verdade. Então, todas as linhas de crédito nossa, apesar de ser pequena, nós temos essa preocupação. Nós não financiamos para qualquer, por exemplo, empresa que vende cigarro, bebida alcoólica, a gente não financia, que já é um princípio nosso também, está previsto na legislação. Né? Aquilo ali tem um benefício indireto econômico, mas ele tem um outro percalço. Né? Então, é muito ligado às políticas do Banco Central. Hoje, a contabilidade, ao ponto, por causa da lavagem de dinheiro, ela está se transformando globalizada. O mesmo padrão que se usa na Inglaterra, a gente já está passando a usando aqui. Nós estamos, a equipe nossa foi para Curitiba agora, sendo capacitada. Então, é uma transparência global. Você vai ter possibilidade de fazer um acompanhamento daquilo que você fala que faz, você vai olhar os números, é verdade? Está aqui. Então, é muito interessante que está vindo aí. Isso vem ao encontro dessa questão dos selos, certificações, né? Sim. Do ponto de vista internacional, isso tem ainda um valor. Ainda Muito não, grande. isso tem um valor muito grande, né? Muito grande. A sociedade, né? Sim. Você é um selo que se pode usar como referência, que você está, né? Preocupado com tudo isso. ESG, tudo, ou seja, esses pilares aí que... Bom, perfeito. Eu acho que estou satisfeito, Johnny. Você quer encaminhar mais algo? Oportunizar eu, Jair, desculpa. Nada. Se tiver algo mais que você acha que é importante mencionar aqui, Jair... Eu não sei o alcance, mas o que a gente sempre pede, ontem eu estava na posse do presidente da CDL, da FCDL, e a gente pede sempre que aos prefeitos, a sociedade cobre dos seus gestores, que leve uma parceria que a Desenvolve. Nós temos aí município de Rondonópolis, Sinop, o prefeito veio com a equipe dele aí, porque Várzea Grande passou na frente do Rondonópolis. O ano passado foi Sinop que esteve na frente, e eles colocam lá 3, 4 servidores para atender essa comunidade. O que nós precisamos? Parceria com os municípios, com essas entidades, associações comerciais, para que interiorize as ações de apoio. O cidadão, eu me coloco no lugar, fui abrir uma conta num banco digital, eu tenho que tirar uma foto, tenho que falar, olhar, moto e cara. Esse cidadão sempre tem dificuldade. Agora, se ele estiver no município, um lugar que ele vai lá, olha, faça para mim, me ajuda no cadastro aqui, um facilitador. Quem coloca isso, nós levamos aqui. Cuiabá atendeu 25 milhões em 2 anos para o pequenininho. Por quê? Porque está próximo da gente. Várzea Grande, 4, 5 milhões, 6 milhões no total de 2 anos, os últimos 2 anos. Rondonópolis, por quê? Porque você tem 3, 4 pessoas lá prestando serviço, ajudando. E você pode trabalhar com essa parceria nos segmentos organizados da sociedade. Então, eles podem provocar reuniões, a gente está lá junto, fomos lá qualificar, trabalhar com 150 mulheres esses dias em Primavera do Leste. A Associação Comercial promoveu isso. Ela entrega para aquela mulher empreendedora um plano de negócio simplificado. Então, o que nós precisamos mesmo é desenvolver parceria com essas entidades que estão lá no interior. Isso vai ajudar em muito para que os recursos flua para o interior também. E quando a gente faz os eventos nos municípios de grande porte, que mais tem condição de fazer, a gente recebe muita crítica. Outra vez em Primavera, outra vez em Lucas Rio Verde. E o que nós fizemos? Catalogamos 27 municípios pequenos que nunca fizeram, nos 19 anos, um crédito para o seu cidadão. O que nós temos? Uma proatividade de ir atrás e falar, olha, dá um servidor seu que a gente qualifica. Vamos. Vila Rica veio aqui o ano passado, Vila Rica está lá distante. Colocou o pessoal 900 mil de microcrédito para lá no ano passado. Olha que iniciativa, quanta oportunidade foi gerada por uma atitude de disponibilizar e qualificar alguém, preparou alguém, não o que está sobrando, mas alguém qualificado para poder dar soluções. Então, esse braço da Desenvolve é o nosso sonho, que a gente chegue lá no interior nessas parcerias. Então, o que a gente convoca aqui é os senhores prefeitos, as primeiras damas, associações comerciais, CDLs no interior, para que firme parceria conosco. Não tem custo nenhum, ao contrário, a gente abre um canal de atendimento. Ele pode atender só os associados dele, a CDL ou a associação comercial, mas a prefeitura atende o restante. Então, a gente vai ter 3, 4 representantes do município para que os créditos cheguem com mais facilidade, né? E aí nesse sentido aí, esse podcast
que leva o título de evento legal, né? Que é evento? Ele trabalha em todas as áreas da sociedade. Um evento do agronegócio, uma feira agropecuária, pode ser um festival de música, pode ser um festival de teatro, pode ser um evento na área da saúde, de conscientização dos métodos de higiene, enfim. Então, o evento está em tudo, né? Na sociedade. Curso, uma capacitação. Uma capacitação. É um evento. Exatamente. Então, nesse sentido, a Cor de Mato se coloca à disposição. A Cor de Mato é a organização da sociedade civil que está por trás desse podcast, que nos contrata para que sejamos aí esses interlocutores aqui no podcast e também consultores. Então, nós nos colocamos à disposição para ser um dos divulgadores, levar essa informação. A gente relaciona muito com os municípios, com as prefeituras, com as outras organizações. Mato Grosso tem mais de 13.400 organizações da sociedade civil ativas. Né? O TCE, percebendo isso, inclusive, criou um curso específico para prestação de contas de recursos a fundo perdido, no caso de recursos de transferência voluntária. E nós temos a honra de ser os professores desse curso que o TCE está fazendo para o Estado, para os municípios. Então, nos coloca mais uma vez diante dos gestores municipais. Então, conte conosco, né, com o João e comigo, com a Cor de Mato, para ser uma das divulgadoras. Eu não sei, a Lívia, eu até assumo um compromisso aqui, nossa assessoria de imprensa, falar com você num outro momento, Lívia, para que essas informações ricas que o presidente nos passou aqui, sobre onde encontrar informações, quais instituições têm pesquisas sobre oportunidade de mercado, onde encontrar com clareza assim, quem possa de fato dar esse braço. E às vezes nós entendemos já a realidade virtual do mundo, o mundo hoje se tornou EAD, mas ainda estamos ligados, enraizados à cultura antiga de pessoalmente sentar com alguém que pega na nossa mão e escreve aqui, põe um acento, põe a vírgula, tal. Aí eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade, eu falo, eu quero assistir presencial isso aí. Então, a Cor de Mato, presidente, tem feito alguns cursos na área de gestão de projetos, regidos pela Lei 13019, essa aqui de transferência a fundo perdido, não é exatamente a sua área. Mas dentro desse contexto e dessas viagens que a Cor de Mato faz para o interior para dar esses cursos, se a Desenvolve-MT julgar pertinente e oportuno, nós nos colocamos aqui totalmente à disposição para que um dos módulos que possa ser abordado nessa relação com esses profissionais, com essas empresas que nos assistem, possa levar essa informação. A gente tem toda a infraestrutura já subsidiada pelo Estado que nos contrata, então seria só alguma coisa, um custo bem menor, só para alguém lá e ensinar essas pessoas a alcançarem o recurso. Você levantou uma informação aí que é importantíssima. A gente está sendo pressionado, o FINEP nunca teve, tem recursos hoje, o equivalente a 20 anos no orçamento, 9,5 bilhões, eles não conseguiram colocar nem a metade. E tudo que tratar-se de inovação, nós podemos fazer um projeto. O que vocês fazem no interior, por que a gente não identificar isso e levar essa parceria do FINEP junto, entendeu? Então, podemos trabalhar aí. É uma parceria, isso aí dá para a gente trabalhar. Acho que abre uma oportunidade. A dificuldade do nosso, eu falo, o desenvolvimento de bons projetos. E eles atuam em todas as áreas. Temos inovação, foi priorizada a área de saúde no primeiro momento por causa da crise. E a gente conseguiu fazer algumas coisas indiretas. Aí tem os editais da CCTS que abre também, o Inova lá, que trabalha com isso. Mas a gente tem projetos que eles têm de recurso e querem colocar aqui dentro. Tem recurso a fundo perdido. O trabalho nosso de Nova Mutum, o limite hoje de fundo perdido, se fizer um bom projeto, é 4,3 milhões. Não precisa chegar nisso. Mas que você consiga identificar boas oportunidades e por que não capitalizar? A gente pode ser o grande parceiro nisso aí. Inclusive o André, que é o presidente nacional, é membro da diretoria nossa lá, é um cara que a gente transita bem, conversa bem. Então, eu acho que vocês podem nos ajudar. Eu falei que eu garimpei informações com vocês podem nos ajudar a garimpar também aí. E eu já vou dar aqui como é que chama quando é um spoiler, né? Um spoiler. Vou dar um spoiler aqui. Estivemos com o secretário da CCTS, Allan Kardec, um grande amigo e parceiro, e já começamos a dialogar sobre um dos nossos projetos aqui da Cor de Mato, chamado Estado do Amanhã, ir para dentro da CCTS. Então, o que a Estado do Amanhã faz? Ela compartilha conhecimento gratuito para a sociedade, conhecimento que qualifica a mão de obra do cidadão, para que ele se torne um profissional melhor tanto para quem ele atende profissionalmente, quanto para ele mesmo, para
que ele cresça profissionalmente, enriqueça, e aí assim ele enriqueça também a sociedade. Então, a Estado do Amanhã indo para dentro dessa SCTS, eu acho que a Desenvolve MT vai ser um dos produtos. Poxa vida. Aí tem muita coisa pra gente Cara, poder... muita informação boa, muita informação boa. Eu já vim animado porque, pelo que eu vi o portfólio de vocês, nos interessa muito. Eu tenho interações pra gente fazer ali interessantíssimas, em benefício da sociedade. A gente tem que avançar, isso. exatamente. Eu acho que o mote é esse, é benefício à sociedade, né? Uhum. É claro que tudo nasce de um trabalho que a gente está se propondo a fazer juntos, mas é interesse. Eu vejo com tristeza, porque alguns editais, e aqui fazendo um recorte para a cultura, alguns artistas que têm um baita trabalho como artista. E aí, às vezes, ele reclama que não conseguiu ser aprovado o projeto, porque... Isso. E aí você vai ver, é porque o projeto falhou em algum aspecto técnico. Às vezes, coisas bobas, mas que, quando a gente fala de recurso público, alguns aspectos técnicos precisam ser observados. Então, a Desenvolve MT, ela tem uma análise de crédito. Claro. Então, não basta ser... o cara é gente boa. Não. O projeto tem que preencher requisitos. Senão, não tem como aprovar aquele Verdade. Seja um projeto de apoio cultural, seja um fomento da Desenvolve MT, né? A gente tem que esperar a expectativa do que benefício ele vai levar lá na ponta, né? Se a gente conseguir hoje mostrar isso, facilitou tudo. Eu falo que a política pública ela vem para suprir exatamente uma demanda, uma necessidade da sociedade, né? Bem, eu acho... Bom, eu vou, então, já fazer uns encaminhamentos, Johnny. Sim. Eu quero agradecer Jair, Lívia, que esteve aqui acompanhando, né, nosso podcast, dizer que foi muito enriquecedor. Já gravei o endereço aqui, www.desenvolve.mt.gov.br. Exatamente. Daqui a pouco eu vou olhar lá para ver se tem algum crédito para mim lá. Eu também. Você acha que eu não vou? Não. Mas já valeu a visita aqui. A gente veio para... Nós somos vendedores, nós somos para entregar. Já vai fechar uma venda de crédito aí. É isso. Jair, obrigado realmente pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Parabéns pela sua clareza da forma. A gente percebe que o olho brilha, né? Você tem prazer no que você fala e você tem prazer em compartilhar, né? Eu ia falar distribuir, mas é compartilhar o seu conhecimento. Então, realmente, eu te parabenizo. Leve um abraço para toda a equipe da Desenvolve MT. O trabalho que vocês fazem, a gente já acompanha há muito tempo. Esses últimos anos, durante a pandemia, as linhas de crédito que foram disponibilizadas, as empresas do segmento da cultura, que a gente tem um contato mais próximo, muita gente recorreu e isso salvou, de fato, muitos empregos. Então, foi importante. E é importante, é muito bom a gente perceber esse olhar que você, como presidente, que representa a realidade da instituição que você está ali como diretor, como presidente, de ter um olhar social, né? Ou seja, o objetivo não é ter lucro pelo lucro, o lucro é social, desenvolver, como o próprio nome da instituição diz, desenvolver o estado de Mato Grosso. E esse desenvolvimento ele passa pelos fazedores, pelo empreendedor, pelo cidadão. Verdade. Parabéns. Para mim foi uma oportunidade de aprendizado. Eu agradeço imensamente. Satisfação é toda nossa. Eu falo que vocês estão prestando um serviço à sociedade. Isso aqui é importantíssimo. A divulgação, a informação, ela multiplica o acesso a essa informação, o acesso do crédito dos nossos clientes. Pode ter certeza disso. Então, eu falo porque nós somos também fomentadores da divulgação. Quando eu vi o material de vocês, eu já levei para minha casa, já divulguei para outros. Eu tenho um irmão que atua na área de cultura também. Eu acho, primeiro, que a gente tem uma identificação que eu também sou gestor cultural. Eu gosto muito da área. Fui aprender para poder entender a necessidade, né? Então, eu acredito que o trabalho de vocês ele tem uma afinidade muito grande com o que a gente faz. O terceiro setor ele tem uma contribuição. Ela veio, inclusive, para desburocratizar a Lei 10.000 e alguma coisa, que eu não lembro agora. Eu fui presidente de uma instituição dessa, lá em Brasília, Pensar Brasil. Tinha um objetivo muito claro também da qualificação. Wilson Sanches, aqui, que é professor da Unic, que era o presidente da instituição. Eu acho que a gente tem uma atividade muito grande. Bom que toda aquela malandragem que foi jogada e tinha gente tirando proveito em cima, isso aí nós passamos isso. A gente está vendo que as pessoas responsáveis permaneceram no processo exatamente pela responsabilidade com que fazem, né? Então,
A gente deseja que vocês continuem nesse sucesso. Queremos estreitar, a Lívia está aí para estreitar essa parceria. Com certeza, a ida de vocês para dentro da CCTS, mais parcerias a gente pode desenvolver. A gente quer trabalhar, nós temos 19 unidades da área de capacitação da própria CCTS espalhada pelo Estado. Por que não desenvolver projetos descentralizados de qualificação, de buscar identificar nichos ali, trabalhar com essa comunidade que precisa tanto acesso ao dinheiro, ao crédito, né? A gente está gerando oportunidade. Porque se a gente não tiver essa visão e essa missão, nós não precisamos existir. O sistema cooperativo está aí, tem muitas instituições que poderiam repassar o recurso e fazer por lá. Ali tem que ser um diferencial mesmo que a pessoa, ao entrar ali, ele seja recebido de tapete vermelho. O Mauro Carvalho, a primeira reunião no dia da minha posse, ele falou exatamente isso. A gente tem que chegar a ele, como ajudá-lo a resolver aquela situação que está. Porque ele veio ali, é o último lugar que poderia vir. Se ele teve a coragem de vir, poxa, vamos acolher. Então, lá é proibida, a equipe minha sabe. Não tem como fazer. Nosso discurso é como fazer, de que forma nós podemos te atender. Então, a Agência Desenvolve está lá à disposição para ajudar a construir soluções. O seu sonho pode ser sonhado junto, né? Então, a gente está à disposição para fazer isso, tá? Certa vez, eu ouvi uma frase que eu levo para minha vida. A gente só soma dividindo. Com certeza, verdade. Johnny. Eu emocionei agora. Essa aqui estava escrito na palma da mão que faz hora. Mas depois daquela frase da porta ali já impactou completamente. Qual foi a frase da porta? Do trabalhar em silêncio, né? Ah, você viu? Deixe que o sucesso fale por você, o sucesso do seu trabalho. Bom, eu também só me resta agradecer mais uma vez, conforme o Joey, a sua presença, presidente. Eu sei da sua agenda atribulada diante do cargo que ocupa, das responsabilidades, né, que estão aí atreladas ao cargo e desse sucesso todo que a Desenvolve MT hoje representa no governo do Estado de Mato Grosso. Uma empresa pública, né, que estava aí destinada ao fechamento quando o governo assumiu e, de repente, não só está aberta, como está fazendo um grande sucesso e levando muitos benefícios para a sociedade mato-grossense. Eu agradeço em nome de toda a sociedade, agradeço em nome da Cor de Mato e agradeço em meu nome, a honra de estar aqui ao seu lado. Nossa. Parabenizo a você e a toda a equipe da Desenvolve MT. Agradeço a Lívia, que fez a ponte aí com a nossa equipe, que o trouxe para esta mesa. Dizer que este podcast chamado Evento Legal, então dizer aí aos empresários do segmento de eventos e de turismo, de cultura aqui de Mato Grosso, que fiquem tranquilos, que o governo tem sim pensado do ponto de vista empresarial em vocês, né? Vocês pagam impostos, abrem as empresas, criam os alvarás e aí estão recolhendo tributos, gerando emprego, gerando renda, e o governo, por sua vez, que recebe isso, devolve em forma de implementação de políticas públicas, e a Desenvolve MT é prova disso. Dinheiro baratinho para quem precisa crescer e atender a sociedade com mais qualidade. É isso aí. O Evento Legal é um projeto, é um produto que faz parte de um projeto chamado Circuito Cultural Evento Legal. Esse circuito cultural recebeu um grande volume de recursos do Estado para distribuir em diversos eventos. Eventos agropecuários, eventos de culinária, de música, de teatro. E aí, por conta desse alto volume, nós entendendo quão sensível é lidar com dinheiro público na área cultural, a gente criou como uma forma de dar transparência, publicidade a todas as ações, a todos os lugares onde esse recurso foi alocado, criamos o podcast chamado Evento Legal. Então, o evento X recebeu tanto, e esse tanto foi aplicado nisso, tantas pessoas assistiram às ações culturais de maneira gratuita. Tudo é apresentado como indicadores dessa ação. E a Desenvolve MT estar aqui trazendo mais informações sobre novas fontes de acesso a recursos, sobre novas ações do governo em relação à linha de crédito, faz parte também desse contexto. Então, você é empresário do segmento cultural e de turismo, espero que esteja satisfeito com as informações ricas que o nosso presidente Jair Marques nos trouxe. Agradeço ao governo do Estado de Mato Grosso e à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, CECEL, por acreditar na Cor de Mato, transferir esse recurso em forma de termo de parceria e confiar na nossa execução. Que Deus os ilumine, e agradeço a audiência. Se você não está sabendo o que está acontecendo, chegou agora por aqui, volta lá no comecinho.
Hoje o podcast foi rico e maravilhoso, tem muita informação importante para você, profissional, para você, empresário, que quer crescer em Mato Grosso, que quer alcançar recurso com prazo de carência, a longo prazo para retornar, e é um juro pequenininho. Jair Marques, presidente da Desenvolve MT, esteve conosco e estará à sua disposição também lá na instituição. desenvolve.mt.gov.br, é só acessar. Obrigado. Clica no curtir, se inscreva no canal, porque assim a gente chega a mais pessoas e mais pessoas serão mais felizes. Fiquem todos com Deus. Obrigado.